Com relação aos ensaios, serão apresentados os métodos de 5 deles: resistividade elétrica, esclerometria, ultrassom, potencial de corrosão e carbonatação. Os ensaios de resistividade elétrica, potencial de corrosão e carbonatação podem ser realizados por 2 pessoas, enquanto outras 2 pessoas podem realizar os ensaios de esclerometria e ultrassom. Para este, podem ser previstos até 3 pessoas conforme a geometria do elemento estrutural. Para a leitura da resistividade elétrica do concreto, o equipamento deve ser calibrado conforme a especificação do fabricante. Os valores que o equipamento deve apresentar estão marcados na placa de calibração. Primeiramente, deve ser utilizado o localizador de armaduras, visto que as leituras de resistividade não devem ser feitas sobre as barras de aço no interior do concreto. A superfície deve ser limpa e umedecida. É necessário adotar um padrão de umedecimento. Sugere-se borrifar água 5 vezes na superfície do concreto a cada 1 minuto. Para a realização das leituras, deve-se posicionar o equipamento sobre a superfície e aguardar a estabilização do resultado. Os valores são apresentados em unidades de kΩ/cm e comparados a valores de referência para indicar a qualidade do concreto. Para a determinação da frente de carbonatação, deve-se escolher as arestas do elemento para abertura. Este elemento pode ser aberto com o auxílio de um martelete. Após encontrar as armaduras, deve-se limpar muito bem a poeira da superfície com o auxílio de um pincel, para a posterior aplicação de uma solução à base de fenolftaleína. Esta solução é preparada à base de água, álcool etílico e fenolftaleína. Para a leitura, deve-se aspergir a solução, cuidando para que não escorra sobre a superfície do concreto. Sugere-se padronizar o método de análise e quantidade de leituras, feitas com auxílio de um paquímetro. Deve-se anotar também o cobrimento deste ponto, além de informar se a frente de carbonatação atingiu ou não as armaduras. Observação: nem sempre a média de profundidade de carbonatação e a média do cobrimento representa se a carbonatação atingiu ou não a armadura, por isso essa informação deve ser anotada. Para o ensaio de potencial de corrosão, a superfície do concreto deve ser limpa e umedecida. É necessário adotar um padrão de umedecimento. Sugere-se borrifar água 5 vezes na superfície com intervalos de 1 minuto, método igual de umedecimento para o ensaio de resistividade elétrica. Após o umedecimento, a superfície deve ser saturada com superfície seca para a realização do ensaio. É necessário que haja um contato entre o multímetro e a armadura. O mais indicado é utilizar o mesmo ponto de abertura do elemento que foi feito o ensaio de carbonatação. Os procedimentos são: limpar a armadura com uma lima ou esponja de aço, umedecer uma esponja e colocá-la na superfície do concreto a ser medido. Esta região é identificada previamente com o auxílio do localizador de armadura. Após a saturação, deve-se encostar a ponta do multímetro na armadura exposta e limpa, e o eletrodo de referência sobre a esponja saturada. Realizar a leitura após a estabilização do valor. Todas as armaduras longitudinais do pilar podem ser medidas a partir do mesmo ponto. A tabela de referência para análise dos resultados depende do eletrodo de referência. Para um eletrodo de prata, fluoreto de prata, valores mais negativos que menos 225 mV significam 90% de probabilidade de corrosão. Valores entre menos 225 e menos 75 mV estão em uma faixa de incerteza de corrosão. Valores mais positivos que menos 75 mV têm uma probabilidade de corrosão de 10%. Após os ensaios de carbonatação e potencial de corrosão, os pontos fraturados dos elementos devem ser fechados com argamassa de reparo. A argamassa de reparo utilizada pode ser comprada pronta para misturar com água para facilitar a inspeção. A quantidade de água a ser adicionada é tal que a argamassa fique com a consistência de uma massa de modelar. A superfície deve ser umedecida, a fim de que a argamassa não perca água para o concreto seco, mas a superfície a ser reparada não pode ter acúmulo de água para não diminuir a relação água-cimento na interface da estrutura e do reparo. Deve-se prever uma cura do reparo. Para a esclerometria, deve-se prever a calibração do equipamento conforme a orientação do fabricante. Deve-se escolher uma região plana e sem rugosidade na superfície do concreto. Os procedimentos incluem desenhar 16 quadrados de 3 cm quadrados com distância mínima de 5 cm da extremidade da estrutura, evitando pontos sobre a armadura localizadas previamente com o equipamento localizador de armadura. Lixar a superfície com uma pedra porosa ou material proposto pelo fabricante. Limpar a superfície e secá-la. Nunca deve-se realizar 2 medições no mesmo ponto.
Realizar os ensaios nos pontos demarcados nos quadrados e sempre manter o mesmo operador de equipamento, a fim de evitar variações nos resultados do ensaio. Por fim, para o ultrassom, deve-se realizar a limpeza da superfície e localizar as armaduras, para evitar medições sobre elas. Deve-se acoplar os transdutores à superfície do concreto com um líquido acoplante, neste caso utilizou-se gel. Verifica-se se a medida será direta, semidireta ou indireta, conforme o posicionamento dos transdutores. Os resultados obtidos são comparativos e a velocidade de propagação é diretamente proporcional ao módulo de elasticidade do concreto.